No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. É isso aí, essa Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Boa noite a você que está conectado na Pés de Cristo. Esse é o programa Domingo com Cristo ao vivo também, né? Lembrando aí também que a Rádio Fé e Missão FM também está juntinho com a gente para toda a Bahia, através da Rádio Fé e Missão FM. Um grande abraço também para o meu querido amigo Adalto, lá da Bahia, né? A Rádio FM, Rádio FM Missão, Fé e Missão, né? Rádio Fé e Missão FM fica lá em Camaçari, na Bahia. Olha que legal, olha que bênção, que maravilha. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. E é isso aí, esse é o programa Domingo com Cristo ao vivo. E é isso aí. Essa é a Rádio Pés de Cristo, mais uma vez aqui no programa Domingo com Cristo, como sempre, né? Você vai acompanhar o momento da palavra. Hoje, um testemunho muito bom, muito bonito. E eu tenho certeza que você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, vai acompanhar esse testemunho e vai acolher no seu coração, compartilhar com a sua família. E é muito bom, né? A gente acolher, escutar mais uma vez uma obra linda que o Senhor fez, né? E hoje quem vem compartilhar com a gente hoje, já está aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo, é o casal Donizete e Ângela, que veio na noite de hoje compartilhar com a gente. E eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, a ficar ligadinho, a estar conectado, conectada, curtindo a Rádio Pés de Cristo, acolher no seu coração esse testemunho e compartilhar. Lembrando que esse testemunho estará amanhã disponível lá no YouTube. É simples, é fácil, né, de você achar. É só digitar lá no YouTube, na barra de pesquisa, Rádio Pés de Cristo. Digitou Rádio Pés de Cristo, já vai ser o primeiro vídeo, tá bom? E lembrando, hein, amanhã também, né, fora os vídeos aqui do programa Domingo com Cristo, amanhã também vou estar postando também mais 4 vídeos extras muito legais, né? De oração, muito bom, né? Eu não vou falar aqui qual é para não estragar a surpresa, mas para você ficar conectado, né? Aí no programa Domingo com Cristo, mais tarde a gente vai falar, tá bom? Mas fica ligadinho aí na Rádio Pés de Cristo e não esqueça, tá? Ativa lá o sininho de notificação para você ser sempre notificado, mas primeiro tem que se inscrever, né? Para você receber a notificação, tá bom? É isso aí. E chegou o momento na Rádio Pés de Cristo, o momento do testemunho do Donizete e da Ângela, aqui na Rádio Pés de Cristo, no programa Domingo com Cristo. E eu convido você ouvinte, para ficar conectado na Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. E é com muito carinho então que eu recebo aqui nos estúdios da Pés de Cristo o nosso irmão Donizete e a Ângela, né? Eles que vão dar um testemunho hoje aqui na Pés de Cristo, no programa Domingo com Cristo, ao vivo. Boa noite, Donizete, seja bem-vindo à Rádio Pés de Cristo. Boa noite, Marcos. Boa noite, querido ouvinte, né, que está aí acompanhando a Web Rádio Pés de Cristo. Aqui é Donizete Ramos. Muito boa noite, é uma alegria estar mais essa noite e poder partilhar um pouquinho daquilo que é o nosso testemunho, né? Esperamos com isso que Deus venha a falar no coração de muitas pessoas também aquilo que Deus tem feito na nossa vida,
é um testemunho de confiança em Deus, um testemunho de um grande mover de Deus e o quanto Deus tem nos sustentado durante a nossa caminhada, né, durante a minha caminhada, toda a minha vida, e agora nesse tempo novo que eu estou vivendo ao lado do meu amor, né, ao lado da Ângela. Deus vem fazendo também muitas maravilhas, e a gente quer com essa nossa história, né? Com essa nossa história, verdade, levar Deus também para as pessoas que vão se identificar talvez com o nosso testemunho. É isso aí, então seja bem-vindo, né? E uma boa noite também a Ângela. Ângela, boa noite para você, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Marco Antônio, boa noite ao pessoal que está conectado já conosco pela Web Rádio Pés de Cristo. Eu que agradeço, né, esse convite maravilhoso de estar aí. Espero que o nosso testemunho ajude você que está participando conosco. É isso aí, vale lembrar, o Donizete e Ângela, né, que estamos ao vivo também através da Rádio Fé em Missão FM lá na Bahia, né? Pela Rádio Camaçari, do nosso querido amigo Adalto, né? Que é um parceiro, né, que está sempre junto com a gente. A Rádio Fé em Missão também esteve presente no Cerco de Jericó, transmitiu o Cerco de Jericó, né, inteirinho. Foi muito bom, né? Então tem essa parceria junto com a gente aí. E é muito bom. Olha, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, né? E que Deus abençoe poderosamente vocês, né? E a gente sente muito essa alegria, né? Que vocês passam, a gente vê que realmente Deus está fazendo a diferença na vida de vocês dois, né? E fevereiro tá chegando, né? Tá chegando fevereiro. Tem bolo prestígio aí. Vai ter bolo de prestígio. Vai ser um mês bem abençoado, né? Porque vai ser um mês muito... É um mês que vai marcar a vida de vocês dois, né? Um mês, né? Um mês que vai ser... Não vai ser como um outro fevereiro qualquer que já passou, né? Vai ser um fevereiro, um mês que Deus vai concretizar essa bênção, né? Sim. Amém. Ontem mesmo eu estive num casamento ontem, né? Pena que eu não fui na festa, né? Mas eu fui no casamento de um amigo, que é um amigo já há muito tempo, o Adriano e a Vanessa, ali na Capela Coração de Jesus, ali no Jardim América. E foi uma bênção, né? Foi o padre José Maria que celebrou o casamento, né? Então a gente vê a alegria, né? Igual o padre José Maria falou, ó, agora, quando deu a bênção ali, que os dois disseram sim, né? Foi um momento que não tem mais volta, né? Uhum. Só até que já falou, né? Falou que queria, ó, eu aceito, né? Você como minha esposa, como meu esposo, até que a morte nos separe, né? A morte nos separe. E é o momento, né? A gente vê ali um sorriso no rosto ali, vê deles ali, dos familiares, a gente vê alegria, né? E assim vai ser de vocês dois, né? Deus vai derramar essa bênção e hoje vocês veio aqui na noite de hoje dar esse testemunho, né? Que eu tenho certeza que muitos ouvintes que já estão acompanhando aqui pela Rádio Pés de Cristo. E é com muita alegria que eu, Marco Antônio, também, né, em nome da Pascom Pés de Cristo, recebemos vocês aqui nos estúdios da Pés de Cristo. Mas o Donizete e Ângela, né, primeiramente eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação rapidinha, né? Quem é o Donizete, quem é a Ângela, porque tem muita gente que estão conectando pela primeira vez hoje, né, na Rádio Pés de Cristo. Amém. Bom, nós somos da Missão Amor Maior, né? Graças a Deus nós temos a alegria de também fazer parte dessa família Pascom, né? Pascom Pés de Cristo. Aqui nós rezamos o cenáculo toda quinta-feira das 18 às 19 horas. Então tem muita gente que se identifica com o Doni e Ângel do Missão Amor Maior. E nós participamos já também do movimento sacerdotal mariano, trabalhamos também com a comunicação, né, com a comunicação dentro da igreja. E graças a Deus a gente sai em missão para dar palestra para casais, para fazer pregação, e a gente tem levado, né, o testemunho de Deus para todos os lugares que nós caminhamos, né? A gente tem um slogan no Missão Amor Maior, que é ir cada vez mais longe para levar Jesus mais perto de você. Então essa é a nossa missão. Eu já tinha essa caminhada de missionário, e depois que a Ângela, né, entrou na minha vida, aí nós somamos as forças, porque diz a palavra de Deus assim, né, diz que um homem sozinho ele é mais fácil de ser derrubado.
quando ele se junta com outro, ele fica mais reforçado, né? Se um cair, tem outro para levantar. E um cordel triplicado, ele dificilmente vai se romper, né? O cordel triplicado é o Espírito Santo, é Jesus, é a Eucaristia na nossa vida, que nos dá essa força, né, no dia a dia para a gente caminhar. Mas no decorrer do testemunho também as pessoas vão conhecer um pouquinho mais de quem é o Donizete, né, desde quando ele nasceu. A gente vai fazer um resumo da nossa história. A Ângela também com certeza vai fazer um resumo da história dela. E aí a gente vai conversando e vamos deixar que Deus, né, vá agindo no nosso coração e no coração dos nossos queridos irmãos que estão aí com a gente acompanhando. E eu, Ângela Cipa, né? Sempre participei da música, participei lá na paróquia São Sebastião, na Vila Industrial, aqui também, né, por muito tempo, cantando, ministrando a música, ajudando aí na liturgia por muitos anos. Muitos me conhecem, né, por causa da música. E aí o nosso trabalho com a Missão Amor Maior veio assim somar. Quando o Doni entrou na minha caminhada, na minha história, ele veio também ajudar, né, multiplicar mais esse trabalho, né? Mas já faz 22 anos que, graças a Deus, estou na caminhada aí. E nesse período aí, né, participei de muitos grupos, muito conhecimento em relação ao trabalho missionário, né, onde a gente veio cada dia mais, né, buscando Deus. E quando surgiu o Cenáculo, já há 7 anos atrás, né, o Cenáculo Amor Maior, nós éramos 3 meninas, né, 3 mulheres e mais 2 rapazes que participaram. Depois os rapazes saíram e ficaram só as mulheres, 4 mulheres. E muito interessante que nós 4 orávamos, né? Uma era casada, mas na época estava separada. E a gente orava para que o marido dela voltasse. E as três mulheres estavam aguardando seus amados, né? Seus Josés, né? E aí nós fomos orando, e Deus foi mandando para cada uma de nós, né? E aí hoje uma já é casada, aí eu com o Doni agora somos o próximo, e daí tem o outro casal que logo em breve também já estará caminhando. Mas foram todos pela força da oração, de joelho no chão, dobrado, e que vieram os nossos Josés, né? Então por isso que é o trabalho de Jesus. Exato. E gerado no coração de Maria, com certeza. Por isso o Cenáculo Amor Maior. Inclusive, só queria falar, né, principalmente para aquele ouvinte, né, o Donizete, que tá ali à procura da sua amada, né, ou do seu amado, né. Olha, só vou falar uma coisa também, no caso meu aqui, só falar um testemunho assim, bem curtinho. Quando eu casei, a minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela, foi no momento mais difícil na minha vida, né. Foi quando eu fiz a cirurgia, como eu falei, para quem me conhece, o testemunho que eu já dei, eu operei o olho 9 vezes, né. E chegou no último, foi no momento mais difícil da minha vida. E só para encerrar, só que eu vou falar aqui, quando eu resolvi ligar para minha esposa, que na época meu sobrinho que falou assim: o Marco, liga lá para Juliana, que é minha esposa, que ela, quem sabe vocês começam a namorar, né? E justo no dia que eu liguei foi quando ela tinha terminado uma novena para arrumar um namorado. Olha só, né? Tá vendo? Deus tem seus planos, né? Deus tem. Então é isso, né? Então, olha, é com muita alegria que eu recebo o casal aqui, o Donizete e a Ângela. E desde já, então, eu passo a palavra para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Amém. Então nós queríamos de início assim, fazendo uma oração pedindo, né, a presença do Espírito Santo de Deus, para que ele venha ser o condutor desse testemunho, para que ele venha ser aquele que vai dar direcionamento para tudo aquilo que nós vamos falar, né? Que o Espírito Santo seja o condutor das palavras, que sejam palavras que realmente venham do coração de Deus e que possam edificar quem possa estar ouvindo, né? A palavra de Deus diz assim, né, que da nossa boca saia somente palavras que possam edificar e fazer o bem a quem estiver próximo de nós. Então, Pai amado, Pai querido, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença
e clamamos o Teu Espírito Santo de Deus sobre nós, Senhor. Clamamos, Senhor, a Tua graça, para que possamos ser canal de graça e canal de testemunho, Senhor, do Teu amor, Senhor, derramado na minha vida, no Teu amor derramado na vida da Ângela, da confiança que o Senhor tem sido em nós, do sustentáculo que o Senhor tem sido em nossas vidas, na nossa caminhada, por toda a nossa história. Que nessa noite o Teu Espírito Santo já possa também estar tocando o coração daquelas pessoas que estão sintonizadas, que estão ouvindo, que estão nos acompanhando. Que a nossa história possa ser uma história também que vá fazer com que esses nossos irmãos tenham mais confiança, adquiram mais confiança em Deus. Que o nosso testemunho seja um testemunho de que as pessoas confiem em esperar em Deus e deixar que a graça de Deus aconteça em suas vidas. Nós te pedimos, Senhor, também que os Teus santos anjos se coloquem nesse local, que os Teus santos anjos venham afastando tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não vem de Ti. Que Teus santos anjos, Senhor, se coloquem em prontidão, com a espada desembainhada de combate. Que nós possamos nos tornar nesse momento e estar guardado dentro do coração imaculado de Maria, aquela que tem sido a nossa mãe, a nossa companheira, a nossa mestra em tudo aquilo que nós realizamos. Em tudo isso nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento, e que o Senhor use e nos capacite para ser instrumento em Tuas mãos. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bem, eu vou começar a falar então, né, do meu testemunho e de como que é a minha vida. Eu sempre digo para as pessoas quando eu estou pregando que o meu testemunho de vida não é um testemunho assim de uma pessoa que passou por várias situações, seja envolvimento com qualquer tipo de droga ou alguma coisa descontrolada, e depois teve um encontro pessoal com Jesus e mudou a sua vida. O meu testemunho de vida, eu costumo dizer que o meu testemunho é o amor de Deus na minha vida. Deus tem me preservado e tem me mantido com seu amor, e com várias vezes demonstrando essa prova de amor na minha vida, né? Como eu disse, meu nome é Donizete Ramos, mas meu nome completo é Aparecido Donizete da Silva. Eu adotei o Ramos porque é um sobrenome que meu pai tinha antes dele casar. E quando ele casou com a minha mãe, por minha mãe ser Silva e ele ser Silva também, ele adotou o Silva e retirou o Ramos. E quando eu comecei, né, a trabalhar na igreja, eu falei, eu vou usar o sobrenome do meu pai, que é Donizete Ramos, então eu me identifico como Donizete Ramos. Mas os meus parentes, né, eu nasci em Jacareí, os meus parentes de Jacareí, se você perguntar e ligar para alguém, olha, você conhece o Donizete? Ninguém vai conhecer, eles não conhecem ou o Cido ou o Cidinho, né, que é um apelido carinhoso. Até se alguém está me ouvindo nessa noite, meus parentes, eles vão identificar que eu sou o Cidinho, né, ou o Cido ou o Cidinho. Eu nasci no dia 29 de 9 de 1969. Né? Se eu fosse uma pessoa que acreditasse em numerologia, essas coisas, eu ia dizer que aí existia alguma coisa assim, mas eu não acredito nisso. Eu acredito na providência de Deus, e eu acredito muito nessa data, porque eu nasci no dia dos Santos Anjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Meu nome era para ser chamado Miguel, mas por duas promessas que minha mãe fez, eu fiquei se chamando Aparecido, e o segundo nome Donizete, né? Donizete por causa do padre Donizete de Tambaú, e Aparecido por causa da promessa que a minha mãe fez a Nossa Senhora Aparecida. E aí, né, eu nasci homem, e aí teve que ficar Aparecido. Eu sou solteiro, de casamento nulo, né, desde agora, do dia 13 de maio de 2017, e noivo da minha querida Ângela, a qual a gente vai se casar, né, vai formar uma família no dia 3 de fevereiro de 2018, aqui nessa paróquia, Marcos. A gente marcou o casamento aqui, né, depois de a gente procurar em outros lugares, mas o Espírito Santo, né, nos direcionou para que nós viéssemos para cá. Afinal, nós amamos essa paróquia que nos acolheu, né, abriu os braços para que a gente pudesse trabalhar, né, somar com aqueles que já estão aqui.
Então eu nasci no dia 29/9/1969. Eu não preciso falar a minha idade, você pode fazer as contas por aí, né? Eu sou filho de Terezinha da Silva e Marcílio da Silva. Meu pai foi um lavrador, né? Um homem que foi apaixonado pela terra. Você gostava muito, né, da terra. E minha mãe, uma costureira de mão cheia, aquela costureira que todos procuravam para fazer suas roupas. Então um casal apaixonado pelas coisas simples, pelas coisas humildes, e foi assim que eu cresci, aprendendo também a ser humilde, a gostar das coisas simples, né? Porque eu vivi na roça até os meus 15 anos, depois que eu vim morar para a cidade. E eu digo assim que o amor de Deus na minha vida, ele é constante e ele é protetor e é um carinho muito grande, né? Primeiramente porque eu fui consagrado a Maria desde a minha infância por causa de uma alergia que eu tive, um problema ao nascer, eu não sei muito bem porque minha mãe não falou para mim, né? Mas eu fui consagrado a Maria. Então eu sinto essa proteção e o amor de Deus e o amor de mãe também, que é a Maria, envolvendo a minha vida desde criança. Eu quando criança, minha mãe disse que eu tive uma alergia rara, que ninguém sabia o que era, e por muitas e muitas vezes, uma vez por semana, ela tinha que se deslocar da onde a gente morava, longe da cidade, vir para a cidade comigo, e ela tirava o sangue dela, e aquele sangue dela era aplicado no meu corpo, né? Eu acredito que seria uma transfusão de sangue, e por muito tempo isso daí foi acontecendo, até que um dia um médico, depois se tornou prefeito da minha cidade de Jacareí, e eu tive o privilégio de encontrar com ele depois. Ele disse para minha mãe assim: olha, eu vou atender a senhora pela derradeira e última vez. Se não acontecer nada, nenhuma mudança na vida do seu bebê, que eu era uma criança ainda, eu desisto do seu filho, eu já não sei mais o que fazer. Mas aí a gente já vê a mão de Deus e a fé que a minha mãe tinha, principalmente em Nossa Senhora. E ela me consagrando, e depois de 18 anos, né, quando eu fui servir o exército, quem era o prefeito daquela cidade, de Jacareí, era o médico que tinha me atendido. E eu tive a alegria de chegar nele, né, de chegar, Dr. Telmo de Almeida Cruz, e falar: Dr. Telmo, talvez o senhor não me lembre de mim, o senhor não me conheça, mas um dia o senhor atendeu uma senhora com uma criança no braço, que tinha uma alergia, que essa alergia não tinha cura. E o senhor disse para essa mãe que seria a derradeira e última vez que o senhor atenderia. Porque se aquela criança não fosse curada, o senhor não saberia mais o que fazer. Mas graças a Deus ela me consagrou a mãe de Deus, e com certeza Deus tem um plano especial para a minha vida, e tem tendo, e eu sou aquela criança. Estou com 18 anos, estou servindo o exército. E aquele médico ficou emocionado, né? nem soube o que responder. Então eu vi aí muito a ação de Deus na minha vida. E quando criança também eu sinto essa proteção de Deus, que eu sofri um acidente quando eu era criança, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e tinha uns homens jogando malha na onde eu morava, e de repente uma malha escapou da mão de uma pessoa lá, e eu estava sentado num barranco dentro de uma caixa de papelão, e aquela malha veio rodando e acertou a minha testa. Eu lembro que eu não desmaiei, lembro que foi uma correria danada, que correram comigo para o hospital, e eu cheguei no hospital, e depois dos exames, foram feitos os exames, e o médico falou: olha, você é um garoto de sorte, né? Porque por milímetro essa malha ela não penetra no seu crânio, e se ela penetrasse no seu crânio, você com certeza não estaria vivo, estaria entrado em óbito. Então eu vejo aí também a proteção da mãe de Deus e a proteção de Deus sobre a minha vida. Eu fiz minha primeira comunhão com 12 anos de idade, né? Minha catequista chamava Dona Eleonora. Com 15 anos, né, eu fiz a crisma, e aí, como muitos, né, cristãos católicos, faz a crisma e se afasta, some da igreja, né? Eu vou dar uma pausadinha aqui para a Ângela começar a dar o testemunho dela também, e depois a gente vai unir esse testemunho, né, que aí a partir do momento que eu a conheci, ela me conheceu, é um novo testemunho. Vou dar uma pausinha aqui e a Ângela vai falar um pouquinho também do testemunho dela. Então, eu também sou solteira de casamento nulo, né, desde 8 de maio de 2006, né, já um pouco mais tempo, há 11 anos já.
E eu tive uma infância assim meio conturbada, já um pouquinho diferente da do Doni, né? Meu pai, veterano de guerra, minha mãe era do lar, mas uma mulher muito sofrida, porque meu pai era uma pessoa muito severa, muito bravo, né? Onde ele tinha uma dificuldade, né? Até para lidar conosco, que éramos só em mulheres, né? Porque os dois eram viúvos e os meus pais, eles já tinham filhos do primeiro casamento, e só que não moravam juntos, então, mas no total de 9, né, comigo, então eram 9 irmãos. Então era uma dificuldade muito grande para ele criar os filhos, e ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito brava, né? Então isso dificultava um pouco. Então eu, quando criança, eu achava que eu vivia no inferno, até eu falava, né, que eu vivo no inferno, mas na realidade não era porque era uma casa onde tinha muita briga. Meu pai era uma pessoa, às vezes, muito difícil mesmo, né? Tinha dia que ele chegava nervoso, ele virava a mesa, ele quebrava tudo, aí daqui a pouquinho ele já estava bom, dando risada. Ao mesmo tempo que ele era calmo, ele era nervoso. Então, assim, era uma pessoa que tinha um gênio muito difícil e era uma pessoa complicada, né, pra gente. Mas era o nosso pai. E até então, quando eu era criança, eu não entendia muito isso, né? E passei por muitas dificuldades por esse problema, tive muitos problemas, porque eu apanhei muito, tive muitas crises, né? Inclusive eu cheguei a ter crise convulsiva, achando assim que eu já tinha problemas, né? Porque tive que fazer tratamento por alguns anos, exatamente por tudo isso que a gente viveu, né? Vendo ali minha mãe sofrendo, minhas irmãs, mas enfim, era uma vida não normal, porque assim, a gente não participava de igreja, a gente não tinha nenhuma espiritualidade, mas a gente vivia ali dentro do nosso mundo, né? Era um mundo assim, eu nunca tive amizade com muitas pessoas de fora, porque meus pais não permitiam, a gente não teve nenhuma informação, né, em relação à vida exterior, era mais assim, dentro de casa mesmo. Minha mãe, uma senhora do lar, onde vivia mais ali as situações da nossa casa mesmo, e foi assim até difícil para ela, para nos criar, porque em tudo ela tinha que fazer com jeitinho, tal, aquele jeitinho de mãe, meio escondido, para que não tivesse brigas com meu pai. Mas enfim, meu pai, graças a Deus, não foi um homem que bebeu, não foi um homem que fumou, mas ele era uma pessoa que tinha dificuldades, mesmo como se fosse um adicto, né? Então hoje eu entendo muito isso, para a gente trabalhar com pessoas assim, mas isso trouxe para mim, no meu relacionamento, na minha vida pós, né, adolescência, muitos problemas, né? Principalmente problemas psicológicos. Eu tive várias crises, né, psicológicas, tive que fazer terapia, tive que fazer tratamentos, exatamente porque eu tive essa situação, né, em família. E a família é o berço de tudo, né? Então, quando eu passei por esses problemas aí na infância, só ao longo dos anos é que isso veio gerando mesmo essas certas dificuldades, né? E me levou a um casamento de fuga, né? Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a namorar, e namorei por um tempo, e já me achava preparada para o casamento, mas na realidade eu ainda não estava, né, amadurecida, porque eu não sabia nada sobre uma vida de casamento, o que era um matrimônio, nada. Era simplesmente uma criança que ainda estava saindo ali, né, do berço do pai e da mãe, e não tinha muita informação, porque naquela época também era um pouquinho mais difícil, né? Mas eu acabei casando. Eu sempre costumo falar isso, que no dia do meu casamento foi até uma história interessante, porque 2h da tarde o pai das minhas filhas ainda estava jogando bola na pracinha perto da casa dele. O casamento era às 16h30 e a mãe dele teve que chamá-lo para o casamento. Então eram 2 crianças, né? Na realidade hoje eu vejo isso, mas 2 crianças que levou muitas pessoas a sofrerem, né? Inclusive as minhas filhas, porque eu tenho 2 filhas que gerou desse casamento. E hoje uma casada que mora fora do Brasil, trabalha, né, com o esposo dela trabalha lá. 2 filhas lindas que eu amo, assim, que são as minhas paixões mesmo, né? 2 tesouros, né? E a caçula, que está fazendo também psicologia, uma menina muito inteligente. Aliás, as 2, eu não posso falar que eu sou mãe, né? Mas as minhas filhas realmente são meninas especiais. Nunca me deram trabalho, mas assim, a gente sofreu muito com tudo isso, porque foi
foi assim, acabou acontecendo a divisão no lar, né? Uma separação que deu muita dor, que fez eu sofrer muito. Eu sofri, ele sofreu, as crianças sofreram, meus pais sofreram, né? Irmãs, enfim. É aquela situação que acaba ficando constrangedora. Isso tudo porque não teve uma direção de família. Não que os meus pais não fossem bons pais, né? Hoje eu enxergo de uma forma diferente. Na época não. Na época eu cheguei a ser agressiva até, achar que não, que eles estavam errados. Cheguei a pedir para minha mãe até, né? Para o meu pai fazerem oração na minha cabeça, porque meu pai era uma pessoa muito nervosa e às vezes ele amaldiçoava a gente com palavras, né? Palavras ditas, né? Fora da boca para fora, mas a gente guardava aquilo, né? E a gente ia guardando no nosso inconsciente, palavras que eram transmitidas, palavras de derrota, você nunca vai dar certo na vida, você é isso, você é aquilo, e a gente foi guardando isso a ponto de ter muita coisa, né? Guardada no nosso coração, na nossa mente, a ponto de extravasar. E aí chegar um tempo que não dava mais, porque o nosso inconsciente, o nosso psicológico, quando ele é abalado por situações de famílias, chega um momento em que a gente realmente não consegue mais sobreviver assim normalmente. Aí começa a dar os curtos-circuitos, né? O Doni, que trabalha com elétrica, pode até dizer melhor que é um curto-circuito, mas é o que acontece também conosco. Vai tendo tantas informações que acaba gerando depois aí esses fatores, né? E a gente precisa esvaziar. Mas nesse tempo eu gosto muito de pensar na palavra de Jó 5,18, que diz: pois ele fere e cuida, se golpeia e sua mão cura. Porque o Deus, ele fere e Deus cura. Por que eu falo Deus fere e Deus cura? Porque na realidade ele permitiu toda essa história de vida, né, tanto minha como do Doni, do passado, para que a gente pudesse ser curado depois. Porque uma alma curada, né, já pode ajudar outras que ainda estão vivendo. E como eu casei muito nova, mas contando um pouquinho ainda aí dentro do meu casamento, eu tive uma situação que eu vivi que foi muito difícil. Minha filha, com 4 aninhos, começou também a ter crises convulsivas, né? Olha aí, meio que repetindo novamente a situação, né? Na minha vida, mas agora com a minha filha. A minha filha é muito pequena. Eu achei, teve um determinado momento em que a gente não conseguia dormir. Passava noites acordadas, né? Ela muito pequena, com 3 aninhos, e a gente dormia, revezava, né? Para ficar ali com medo dela ter crises convulsivas novamente. E foram muitos anos na minha vida em que eu sofri com isso. Com uma criança pequena, onde a gente levava ela para os hospitais, para o médico, e não achava uma forma de ter um tratamento adequado. A gente tinha uma dificuldade muito grande de ter médico para tratar crianças, né? O neuropediatra, aqui em São José dos Campos, nesse período ainda não tinha. E aí, com muito sacrifício, a gente foi juntando dinheiro e fomos levá-la para São Paulo, onde a gente encontrou um doutor Salomão, excelente, de um neuropediatra, até muito famoso até no Brasil, não sei se ele é vivo ainda, mas que tratou da minha filha durante até os 15 anos de idade, né? Ela teve que fazer um tratamento e aí ficou curada. Mas esse foi um período de muita dor, de muita dificuldade. Imagina você ter tudo isso com criança pequena, casa, família, vivendo aquilo tudo, e de repente você fala: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí foi onde eu conheci Jesus. Aí agora eu passo um pouquinho pro Doni da sequência. Então, a nossa história, né, eu já posso até me colocar, porque eu tenho na minha vida a palavra confiança, né? Confiança em Deus. Até tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, porque de tudo isso a gente já vai tirando que a gente precisa confiar em Deus, e que quando a gente não tem conhecimento das decisões que a gente toma, essas decisões podem nos trazer bastante
situações adversas, né? O senhor pôde ouvir aí um pouco o testemunho, na introdução do testemunho da vida da Ângela, e a gente vê que quando a gente toma decisões que não são certas ou não são tomadas diante de Deus, a gente toma um rumo diferente, um caminho diferente, e esse caminho com certeza vai nos trazer consequências que vão nos trazer dor. Então é necessário que a gente, diante das decisões que a gente vai tomar, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou casar, pronto, acabou, gostei daquela menina, ela gostou de mim, a gente vai casar e pronto. Mas será que esse é o plano de Deus para a sua vida? Né? Às vezes Deus tem um plano diferente para a sua vida. Então a importância de ouvir Deus, de se colocar na presença de Deus, de discernir realmente aquilo que Deus tem para a vida da gente. Mas como eu disse, na minha vida eu trago muita palavra confiança, porque esse Deus é um Deus de muita presença na minha vida, e principalmente de confiança. E eu sei que Deus tem um projeto muito grande para a minha vida, que Ele tem algo tremendo, porque Deus sempre tem algo tremendo para a nossa vida. Nós não temos a finalidade de simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer e pronto, acabou tudo, não. Cada ser, cada um de nós é um ser especial, é um ser projetado, é um ser desejado por Deus, e Deus tem um projeto para a nossa vida. Cada um de nós somos especiais e únicos. Você não encontra ninguém no mundo inteiro que seja igual a você. Você é único diante de Deus, e Deus tem um projeto único também para a sua vida. Eu quero pegar uma passagem que está no livro de Josué, no capítulo 14. Eu não vou lê-la toda, mas só um trecho. Esse capítulo fala da vida de Caleb. Caleb foi um dos 12 homens que foram enviados por Moisés quando Deus escolheu, e toda a história de Moisés, da salvação de um povo, da terra prometida, da bênção. Josué e Caleb foram escolhidos entre os 12 que Deus pediu para Moisés, escolheu para ir investigar a terra e aquele povo onde Deus tinha concedido a bênção, a terra prometida, na terra que emana leite e mel. E diz a palavra de Deus que Josué e Caleb e mais outros foram, e quando eles voltaram, dos 12, 10 falaram que aquela terra não poderia ser conquistada, que ali vivia gigantes, que ali havia um povo guerreiro, um povo briguento, que não dava, era melhor voltar para o Egito, ser escravo novamente, mas se fosse entrar naquela terra para conquistar aquela terra que Deus tinha prometido, ali haveria muitas mortes e o povo inteiro ia morrer. Mas Josué e Caleb, eles tinham um diferencial. Eles acreditaram naquilo que Moisés disse para eles. Moisés disse, olha, Deus prometeu nos dar uma terra que emana leite e mel. E Josué e Caleb alimentou isso. E Caleb, ele fala nessa passagem assim, olha, naquele dia Moisés fez esse juramento, a terra que pisaste será a tua parte e de teus filhos para sempre, porque seguistes fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés, e durante a marcha de Israel pelo deserto, tenho hoje 85 anos, e acho-me ainda robusto como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Meu amado, por que eu li essa passagem? Porque tanto a Ângela como eu, a gente já não é mais, como diz o Padre Luiz Fernando, nós somos jovens há mais tempo. Mas o que nos mantém, e você vai poder descobrir isso durante o nosso testemunho, o que nos mantém com essa chama do ardor de Deus no coração é a promessa que Deus tem para nossas vidas. Não importa o tempo que passou, Deus tem uma promessa para a vida da Ângela, e Deus tem uma promessa para a minha vida. E é essa promessa que nós esperamos. Eu tenho esperado essa promessa, eu tenho gerado essa promessa no meu coração. E continuando o meu testemunho, até meus 15 anos, eu posso dizer que eu fui um sujeito normal, um jovem normal, fiz meu crisma, afastei-me da igreja, mas aí em 1995 eu tive um encontro pessoal com o Senhor.
num grupo de oração, eu tive um encontro pessoal com o Senhor. E aí a minha vida tomou um outro rumo, né? Na época, eu já era noivo de um namoro há 5 anos. Um namoro que era todo desregrado, todo fora de Deus, uma sexualidade totalmente fora de Deus. E a partir daquele momento que eu tive um encontro com o Senhor, e o Senhor falou muito forte no meu coração, né? Se quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo e me siga. E diante daquele momento de viver aquele encontro pessoal com Deus, daquele algo maravilhoso que é aquilo quando a gente tem esse encontro com Deus, tudo começa a ser mudado em nossa vida. E depois de muito conversar, de muito insistir, não houve jeito. E eu terminei aquele noivado. E eu continuei. Fui para o seminário, fiz vocacionado para o sacerdócio durante 1 ano, porque eu sentia no coração um chamado para o sacerdócio, uma entrega total a Deus, porque eu tinha tido aquele encontro com o Senhor, aquela trombada com o Senhor. Mas depois de 1 ano, eu percebi que o meu chamado não era para o sacerdócio. Então eu falei, Senhor, se o meu chamado não é para o sacerdócio, então o Senhor tem que colocar alguém na minha vida, mas que seja alguém de oração, de caminhada, porque até aí eu já estava começando a caminhar, já estava começando a pregar a palavra de Deus, já estava começando a trabalhar com a comunicação, com o programa de rádio, já tinha todo um trabalho envolvido nisso, tinha acabado de fundar com o meu irmão Alex, já queria uma comunidade que existe hoje até lá, chamada Comunidade Fanuel, até um projeto, né, que trabalha. Então os sonhos de Deus já estavam começando a brotar no meu coração. E aí nesse decorrer eu conheci uma pessoa e em 2006 eu me casei. Um casamento como todos nós desejamos, até que a morte nos separe, né? Um casamento diante de Deus. Mas esse casamento, depois de 7 anos, devido a muitas coisas que aconteceram nesse caminhar, e esse casamento foi ficando conturbado, até que ele veio a se desfazer. Durante esse tempo que eu fui casado, passei também por uma provação muito grande, que é o desejo de todo homem quando casa, é oferecer uma vida melhor para a pessoa, né? Para sua esposa, para aquela pessoa com que você casa. Você quer ter uma história, você quer oferecer algo melhor. E eu montei uma loja de móveis planejados naquela época, com desejo no coração de oferecer um lar, né? Uma situação financeira melhor para aquela que era minha esposa. Só que isso não deu certo, e depois de 3 anos essa loja foi à falência, e durante esses 3 anos eu passei por toda a turbulência que você pode imaginar. Mas aí o interessante é que eu já caminhava com Deus, e apesar de eu ter me distanciado durante esse período de 7 anos de casado, de tudo aquilo que Deus já tinha me dado, né, de todas as conquistas, de tudo aquilo que Deus tinha colocado para mim, meu ministério, meu chamado, a minha missão, e por causa do decorrer de tantas coisas que foram acontecendo, eu fui deixando essas coisas para trás. Deixei a missão, deixei o chamado, deixei o ministério para tentar salvar aquele casamento. E esse processo foi muito difícil, né? Quando você deseja ter um sonho, um projeto no seu coração, e esse projeto não dá certo, você passa por situação muito complicada. E eu cheguei até um certo ponto de um dia de pensar, graças a Deus, né? Deus foi mais forte na minha vida, de pensar em tirar a minha própria vida, porque eu não via solução mais para os meus problemas. E aí eu consegui dar a volta por cima, graças a Deus, sempre confiando em Deus. Eu me lembro que naquela época eu vinha todas as quintas-feiras na missa de cura e libertação aqui da Paróquia Espírito Santo. Eu fechava a minha loja, colocava uma plaquinha fechada por motivo religioso e vinha para a Paróquia Espírito Santo. Às vezes eu não tinha nem o dinheiro para pagar a passagem de ônibus, mas eu vinha a pé, porque eu sabia que quando eu vinha para a paróquia, quando eu vinha para a missa, aqui eu buscava forças, aqui Deus me carregava, aqui Deus me enchia, porque eu sabia que eu ia ter que voltar para casa. E outro dia, os mesmos problemas, as mesmas cobranças, as mesmas situações iam estar lá diante de mim, mas com uma diferença.
Deus estava do meu lado. Ele estava me conduzindo. E sempre que eu orava, a única palavra que Deus colocava no meu coração era confiança. Confie em mim. E aí veio a separação e foi outro grande sofrimento na minha vida. Fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Fiquei alguns dias meio anestesiado, mas depois que a ficha caiu, aí eu entrei naquele processo, processo depressivo, um processo de sofrimento. E aí diante de mim se formaram dois caminhos. O caminho da porta larga, que veio para mim assim, e vem para muitas pessoas. Olha, agora você solteiro, você não é mais casado, vai aproveitar a vida, vai viver a vida que você não viveu. Você ficou 7 anos amarrado, preso, agora você tem liberdade. Vai para as noitadas, vai curtir as mulheres, vai curtir, bebida, vai curtir isso. Mas graças a Deus, como eu disse, que sempre o amor de Deus, Ele me manteve. E naquele momento Deus falou: olha, eu coloco diante de você 2 caminhos, a vida e a morte. Você escolhe qual que você quer. E graças a Deus eu escolhi de novo caminhar com Deus. E eu coloquei no meu coração: Senhor, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Então eu vou caminhar com o Senhor, porque eu não posso perder o Senhor. E o Senhor falava no meu coração: você vai caminhar comigo? E eu vou restituir tudo o que você perdeu. Tudo aquilo que eu já tinha te dado e você jogou fora. E eu comecei a confiar em Deus novamente. Fiquei por 2 anos orando e buscando em Deus a restituição do meu matrimônio, porque eu acreditava e acredito, que o sacramento ele é algo sagrado e que eu tinha casado de verdade. Mas aí depois de 2 anos orando, buscando ao Senhor, a Ângela vai falar um pouquinho agora. Então, olha só, são 2 histórias diferentes, 2 vidas diferentes. E no meu casamento foi meio assim, a história contrária da do Doni, mesmo porque eu sou a mulher, e ele o homem. Mas eu vivia uma situação muito difícil, um casamento, como eu falei, conturbado, onde parecia que nunca nada dava certo. E ali parecia que se cumpria aquilo que meu pai sempre falou: você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter, a sua vida nunca vai dar certo, as coisas, mas isso ficava no meu inconsciente. E eu fui caminhando a minha vida ali, num casamento vazio, onde só tinha brigas. Eu me via assim, exatamente como os meus pais, Era como se fosse uma sequência, do casamento deles. Mas aí diferente, já vivendo com o pai das minhas filhas. E o meu casamento, ele aconteceu tudo conforme é o correto. Vestido de noiva branco, vestido muito bonito. Meu pai comprou vestido. Tudo que foi feito conforme teria de ser. E minha mãe sempre falava pra gente que casamento era até que a morte separe. Eu creio muito nisso. Eu creio tanto que foi o que fez me segurar 13 anos dentro desse matrimônio. E quando eu pensei assim, não dá mais, não consigo mais, porque vai chegando um tempo na vida de casal, inclusive eu não vou citar o nome do sacerdote, mas era o meu sacerdote na época, que chegou e disse: olha, se o casamento de vocês continuarem na forma que está, vocês vão acabar se matando um ou outro, porque já começou a haver briga, não tinha mais respeito e as situações eram complicadas. Eu queria fugir o tempo inteiro, eu não conseguia cuidar das minhas filhas. E quando eu comecei a caminhar com a igreja, tudo se tornou muito mais difícil ainda, porque até então, quando eu saía, vivia ali separado, mas separada, dentro de casa. Vivi 5 anos separados dentro de casa, mas eu ia para as danceterias, até tudo assim, sem maldade, não buscava maldade. Ia com o cunhado, com a minha irmã, enquanto
o pai das minhas filhas fazia outras atividades, né, as que ele gostava, eu ia para as baladas, ia dançar, ia curtir, não tinha problema nenhum. A gente não brigava muito, mas também não tinha vida de casal, né? A gente vivia dentro de casa e as pessoas olhavam o nosso casal bonito, né? Esse casal tá sempre junto, sim, sempre junto, mas sempre com amigos, porque quem me preenchiam eram os meus amigos. Na minha última gravidez, né? Mesmo foi assim, eu ficava muito tempo sozinha, e os meus amigos vinham em casa, a gente ficava tocando violão, cantando, quem alisava a minha barriga eram os meus amigos, quem fazia carinho, né, na minha barriga eram os meus amigos. Então, assim, não tinha aquele casamento onde está o esposo do lado, eu já não tinha mais vontade, eu não sentia vontade, talvez ele também não sentia, mas a gente não tinha diálogo. E aí, quando eu comecei a caminhada na igreja, as coisas entortou, né? Eu falei, peraí, comecei a rezar, agora ficou mais difícil, mas foi onde começou a ter brigas, né, discussões, não chegavam a uma conclusão. Aí também veio a parte de que eu não queria mais, aí quando a gente não quer mais, fica muito mais difícil, né, para reatar o casamento, e eu fui dando mais embalo para as coisas dos amigos que estavam na minha caminhada. Foi onde eu comecei a buscar estar mais perto das pessoas e fui deixando a minha casa um pouco mais de lado. Fiz muito errado, né? Graças a Deus já fui perdoada por Deus, já confessei, mas eu vivi um tempo, eu digo que é um tempo negro da minha vida. Foi um tempo onde eu vivi uma situação, né, logo após já, né, separação. Eu vivi com uma pessoa, inclusive ele era mais jovem que eu, onde eu tive uma situação muito difícil, porque nesse namoro, além dele ser um namoro que ele não era de Deus, porque eu estava ainda, né, casada com meu ex-marido. Aí eu fui viver com essa pessoa, e nesse tempo foi assim, foi um tempo que eu não enxerguei nada, foi o tempo que o inimigo colocou, né? Eu digo que Satanás, ele coloca um spray no olho da gente que a gente não enxerga. A gente fica completamente cego, surdo e mudo. E as minhas filhas falando, mãe, não é por aí, e, né? Irmãos falando, amigos falando, todos falando, e eu indo para aquele caminho. Então foi o caminho onde eu vivi o tempo escuro da minha vida. Aí foi nesse tempo aí que eu considero assim que foi o mais difícil que eu passei, porque quando eu estava passando, eu ainda não sentia tanta dificuldade de como quando eu saí dessa situação. Porque quando vem o tempo da purificação, é aí que dói. Porque quando você está vivendo aquilo, né, tudo é fácil, parece que tudo se abre. As pessoas vinham, falavam para mim. Eu cheguei assim, né, ter uma amiga que ligou para mim e falou assim, Ângela, não dá para servir dois senhores, você servirá um bem o outro, mas eu não entendia nada ainda, né? Eu tinha aquela noção da caminhada porque eu já estava no caminho. Eu comecei meu caminho em 95 e fui me separar, me separei em 97, e esse período aí eu já tinha uns 2 anos de caminhada, né? Para mim eu já estava compreendendo algumas coisas, mas na realidade eu não estava nem no começo de tudo que Deus tinha para minha vida. E fui me deixando envolver, fui me deixando levar por essa situação, e foi o tempo mais difícil que eu vivi, principalmente depois que Deus pediu para que eu entregasse para Ele essa situação. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Não tem como, eu já estava até morando junto com Ele. E a igreja sabia, as pessoas que participavam comigo sabiam nessa época. Eu estava fazendo um caminho, né, com a banda Vida Reluz, onde eu ajudava eles, né, na liturgia, na livraria, cuidava da agenda. Eu fiquei mais de um ano trabalhando, né, no contato do Vida Reluz, onde eu marcava os shows para que tudo corresse muito bem, né? Então assim, eu trabalhava mesmo, eu me enfiava na missão completamente. Minhas filhas durante a semana ficavam comigo, no final de semana ficava com o pai, porque eles iam passear, e eu não tinha condição de passear com eles, porque eu fiquei com a situação financeira muito difícil, e ele tinha uma situação melhor. Eu fui deixando me envolver por isso e fui entrando cada vez mais de cabeça na missão, achando que eu estava no caminho certo, né? Mas com esse namoro. E aí as pessoas falavam para mim, Márcia, você pode viver segunda união, você pode isso. Mas eu não, no fundo do meu coração, porque foi um tempo que eu fiquei sem a Eucaristia, mas Deus me sustentou. Foi um tempo
difícil, de muita dor. Eu perdi tudo. Eu era uma mulher que eu tinha 2 empregadas, eu tinha carro zero, eu tinha todo o conforto que uma mulher pode ter financeiramente, mas eu não era feliz. O meu coração não era feliz. Eu não conseguia passar isso para as pessoas. Por mais que eu buscasse, eu estava buscando na caminhada, eu estava buscando em Jesus, mas eu não conseguia sentir feliz. Aí Deus falou assim para mim, através de uma música da Adriana, que é aquela música, né? Entrega tudo pra mim, eu quero isso resolver. Entrega tudo pra mim, nas minhas mãos. E ali eu falava, entrega tudo como, Senhor? E eu chorava. E o Senhor falava, confia em mim. Eu tenho planos para sua vida. E se eu largasse aquela situação, ele me dizia que entrega tudo para mim, que eu vou fazer obras novas na sua vida e em toda a missão, porque na realidade eu estava também atrapalhando, né, aquela missão, a missão Vida Reluz na época, porque eu estava vivendo esse tempo ali dentro, mas eu não estava sendo canal de bênção para as pessoas. Por quê? Porque eu estava vivendo um adultério ainda, né? Foi onde Deus colocou no meu coração, agora eu quero que isso mude. Eu falei, oh meu Senhor, mas como? Né? Como sair dessa situação? Aí Deus me deu uma inspiração. Faz a sua parte, dá o seu sim e o resto eu cuido. Aí ele entrou com o senhorio e poder, né? Eu lembro que esse dia eu chorava muito e eu estava assim no meu quarto deitada, de repente a televisão ligou sozinha. Parece mentira, mas não é. Ela ligou mesmo, acho que estava, não sei porquê, ou sei lá, algo aconteceu. Só estava eu na casa, a TV ligou e aí o Santo Padre, o Papa João Paulo II entrou com aquela programação que tinha na Canção Nova, dizendo: confia no Senhor, espera. E ele ainda fala, né, na língua italiana, e eu entrei com aquilo: confia no Senhor, espera. Confia no Senhor e espera. E ali eu entrei no meu tempo de deserto, onde era tudo dor, onde era tudo sofrimento, e isso foram por mais de 2 anos. A gente está numa web rádio, não dá pra gente detalhar tudo o que aconteceu, mas foi assim, momentos de muitas dificuldades, de muita dor, né? Passei por provas assim que eu achava que eu nunca ia passar na minha vida, medos. Eu passei medos assim de solidão, de querer sair, sabe, assim, de querer morrer. Fiquei com depressão, fiquei triste. E aí depois disso eu tive um outro namoro, né? Que também era um namoro que me afastou. Foi onde eu fiquei 3 anos afastada da caminhada por causa desse namoro. Não foi uma pessoa mal na minha vida, não. Mas foi uma pessoa que até me ajudava em tudo, mas que não me levava para os caminhos, né, de Deus. Apesar de que ele nunca também me tirou do caminho. Mas aos poucos eu fui me afastando porque eu acabei deixando um pouquinho as coisas de Deus. Não deixei de rezar o terço, não deixei de ir na missa. A gente namorou 1 ano só e depois a gente já começou a caminhar como amigos. A gente passeava muito final de semana, ia viajar. Então, digamos assim, eu não tinha tempo, né, para Deus. Mas eu ia na missa, eu participava. Foi o que me sustentou. Aí nessa época eu já tinha Eucaristia de novo e foi o sustento que eu tive, né? Estar com Deus, estar com Jesus na Eucaristia, confessando, comungando, isso para mim foi tudo. Foi a minha base, foi meu sustento, foi a minha vida e a intercessão, né? A intercessora do Vida Reluz, a Laurinha, que é a minha mãe, né, em todos os aspectos, ela que me ajudou, ela que me sustentou na oração esse período todo que fiquei sozinha. E graças a Deus, pela força de oração, foi onde eu aprendi a rezar o terço. Desde 2004, onde eu comecei a caminhar com Nossa Senhora, me apeguei com Nossa Senhora pelo movimento sacerdotal mariano e fui fazendo cenáculos nas casas, nas famílias. Aí isso foi me dando sustento, até que um dia eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, eu não aguento mais, não dá. Eu já me senti assim, um desejo mesmo no coração de morrer, né? Aí fiquei doente, depois passei por um processo, melhorei. Aí eu falei para Deus: Senhor, chega, eu não quero mais isso para mim.
Eu quero uma pessoa para minha vida. Eu preciso de uma pessoa que venha para completar. Manda, Senhor. Daí comecei a orar. Eu lembro que eu escrevi no papelzinho, eu até tenho ele ainda guardado comigo. Senhor, onde está meu amado? Senhor, quem é ele? Como ele é? Qual é a cor do cabelo dele? Será que ele tem barba, tem bigode? Não, eu não pensava assim, mas eu pensava, como será que ele é? Quem será que é essa pessoa, né? Onde ele está? Senhor, traz ele para mim, porque eu não vou procurar. Eu quero que o Senhor me traga esse homem, porque eu pedia para ele que ele me desse um homem de Deus, porque se eu era ministra da música, eu precisava de alguém que me acompanhasse, eu não podia deixar minha missão, Deus me cobrava a missão, e eu fiquei, esses 3 anos que eu fiquei longe de Deus, para mim, assim, longe da missão, né, não de Deus, assim, com Eucaristia, com missa, mas de Deus na missão, na missão, trabalhando na missão, foi onde eu falei, Senhor, eu preciso de alguém que dê forças para me acompanhar. Aí foi onde eu comecei a participar e um dia eu estava na missa, né, lá no Alto de Santana, e o padre Tiago falou que ia ter um encontro da Pascom, Fala Pascom. Eu falei, bom, eu vou conhecer. Aí ele falou assim, alguém gostaria de participar? E naquele dia ninguém levantou a mão, só eu. Levantei minha mão, falei assim, daí eu olhei assim, daí o padre falou assim, nossa, só ela que quer ir, ninguém mais quer conhecer a Fala Pascom, né, é um curso muito bom e tal. E eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para pagar. Eu falei, eu quero. Baratinho, mas eu não tinha. Aí eu falei, não, o senhor vai prover. Aí eu fui, me ajeitei e tal, lá consegui o dinheiro, paguei. Eu estava desempregada e fui para Fala Pascom. E no Fala Pascom, Fala Pascom. E no Fala Pascom a gente se encontrou, né? Até que você viu que muitas coisas aconteceram, tanto na minha vida como na vida da Angel. É uma das coisas que me sustentou para passar esse deserto, né, esse período de toda turbulência, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus que está comigo aqui hoje é uma palavra que ela me acompanha desde a minha conversão. Se você abrir e puder folhear ela, você vai ver que tem inúmeras passagens. Todas elas, a maioria de confiança. Uma delas que sempre assim me conduziu é uma que diz assim: inúmeras são as tribulações dos justos, mas de todas elas os livra o Senhor. Outra que eu sempre, nos momentos que, muitas madrugadas que eu via que eu ia passar a noite acordado, que o sono não vinha devido a tantas preocupações, mas era uma palavra que eu lia: deito e logo adormeço, porque a minha paz vem do Senhor. E é bem assim, né? Você vê que o Senhor falava com você e falava comigo coisas parecidas, né? Porque ele falou para mim assim: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? E ele dizia assim: o povo que eu formei para mim contará meus feitos. E ele dizia também, né? Fica tranquila, Ângela, até colocava meu nome. Fica tranquila, Ângela, pois estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça e do Ocidente eu te reunirei. Devolverei-os, direi ao setentrião ao meio-dia, não os retenha. Traze meus filhos das longínquas paragens. E olha só, como que Deus já estava trabalhando em nós, porque ele estava colocando assim, porque Deus restaurará Israel. Eu colocava a Ângela, a sua testemunha. Deus restaurará, Ângela, você, sua família. Deus vai te dar tudo de novo, mas de uma forma diferente. Assim que ele falava para mim: eu te darei tudo novamente. Caminhe comigo. E para caminhar com Jesus naqueles dias era muito difícil, porque ele falou assim ainda para mim. Eu falava: Senhor, mas como que eu vou voltar? Eu não tenho forças para isso. Aí ele falou assim: dê um passo de cada vez. E esses passinhos que ele falou para mim de dar de cada vez, eu ainda falei para ele: Senhor, como eu começo isso? Ele falou: comece do começo. Eu não entendi nada. Aí eu voltei lá na minha paróquia. Lá na paróquia São Sebastião, na Vila Industrial, assim, um dia, sem perceber. Aí, de repente, né, eu diria assim, até porque a gente tinha mania de falar assim: nossa, passou uma fita na minha cabeça. Hoje eu falo assim: passou um, sei lá, um DVD, algo assim, não? Como é que chama agora? Aí passou assim toda a minha vida, né? A retrospectiva da minha vida. Olha que palavra legal. A retrospectiva passou ali. E eu fui lembrando cada detalhe dentro daquela igreja. Eu fui olhando: Senhor, é aqui. É onde eu comecei, é o começo. E aí eu, de repente,
né, o seu Zé Anastácio lá da Vila Industrial fala assim, Ângela, você vem qualquer hora cantar, opa, vem cantar com a gente. Aí eu comecei a cantar na missa de novo de quinta-feira, que era onde eu cantava, onde tudo começou na minha história com a igreja. Aí eu voltei para as minhas origens e voltei a cantar. E eu me lembro que quando eu voltei, eu não conseguia nem cantar, eu ficava dublando, né? Porque assim, eu não tinha mais força para cantar. As pessoas falavam assim, nossa, ela não parece a mesma pessoa. A Rosana, que cantava lá junto, ainda chegou a falar assim, o que aconteceu com você? Ela ficou brava comigo um dia. E esse bravo me deu força. Me deu força para falar, é verdade. Cadê aquela Ângela guerreira que não tinha medo de enfrentar as lutas, que não tinha medo? Eu me cheguei a um tal ponto de ter medo das coisas de Deus, ter medo de cantar, ter medo de falar, e isso doeu muito em mim. Mas quando eu entrei dentro daquele salão lá na Pascom e eu olhei pro Doni, o Doni olhou pra gente, naquela hora a gente não percebeu nada. Mas aí a gente foi conversando durante a semana, né, meu amor? A gente fala que a Pascom, né, foi o nosso cupido. Nós somos apaixonados pela Pascom. Sim. Não só por isso, né, mas também por isso. E aí nós fizemos esse curso junto, eu participei só no domingo, ela participou no sábado e no domingo. E no final daquele curso da Pascom, nós fomos separar as pessoas para montar um projeto, e naquela mesa, junto com outras pessoas ali estava a Ângela, né, representando a liturgia, a música, né? Cada um tinha, eu tinha comunicação, tinha um jornalista, tinha alguém que era da liturgia, alguém da música, alguém do Ministério das Artes, e a gente tinha que formar um projeto, e ali a gente ficou conversando, e a partir dali a gente, no final a gente trocou o Facebook, e a partir dali a gente começou a conversar. E aí, conversando pelo Facebook, a gente foi vendo que a gente se identificava em muitas coisas. E aí a gente marcou um encontro, né? Que foi no dia 12 de outubro. Não, o encontro foi um pouquinho antes, né? A gente se encontrou pra gente conversar. E aí aquela conversa foi desenvolvendo. E cada dia que a gente conversava, parece que a gente se conhecia há 20 anos atrás, né? E me identificava muito naquilo que a Ângela falava e ela se identificava naquilo que eu falava. A gente tem não é uma brincadeira, mas é uma coisa que a gente fala que é muito sério. Eu sou um homem apaixonado pela cruz de Cristo, né? Tem uma paixão muito grande pela cruz de Cristo. E a Ângela, ela vem assim de uma paixão muito grande por Nossa Senhora. E quando a gente se encontrou assim, foi o amor maior que se encontrou, né? A paixão de Cristo, né, passou para o coração da Ângela, e o amor de Maria passou para o meu coração. E a gente, no momento, a gente se fundiu, e ali a gente começou a conversar, e a gente, até hoje, a gente parece que a gente já se conhece há 20 anos, a vida inteira. A gente, tanta coisa em comum que existe na nossa vida, assim. A gente está quase 2 anos, né, caminhando na castidade. Vivendo, né, a castidade, a radicalidade mesmo de seguir a Deus. Mas depois disso tanta coisa vem acontecendo no projeto, na vida da gente. E até é interessante, porque se imagina, a gente se conheceu em setembro, né, no encontro da Pascom. E aí depois, logo em dezembro, né, no comecinho, a gente já achou assim, bom, tudo nosso era muito rápido. Um mês nosso parecia um ano. Então foi tudo muito rápido, né? E aí a gente falou assim, nossa, mas tá muito rápido isso, né? Tá muito acelerado as coisas. Mas aí a gente abria as mensagens, né, de Nossa Senhora, sempre ela mostrava assim, eu tenho pressa, mas a gente não estava entendendo, né? E aí eu fiquei doente de novo, mais uma vez. E o Doni, imagina, 3 meses, né, 4 meses conhecido, a gente tinha se conhecido, mas ele tinha tudo para desistir, né, desse namoro. A gente estava ainda começando a caminhar juntos e tal. E eu fiquei doente. Eu tive mais uma vez uma crise muito forte de ansiedade, uma que assim me derrubou de uma forma que eu achei que eu ia morrer, né? Eu cheguei a entrar no hospital, eu avisei, mandei mensagem para avisar as minhas filhas, não tive coragem de contar para elas, porque já fazia um tempinho que eu estava passando mal, ele estava orando por mim. E foi aonde, assim, porque a gente tinha decidido que a gente não ia namorar, e Deus tinha um plano, e a gente tinha que passar por aquilo para a gente entender o que Deus queria pra gente. Ficamos noivos em dezembro. E aí logo já veio o problema de saúde. E aí resolvemos que a gente ia se casar no civil, e a gente ia viver como um casal de segunda união até a minha nulidade sair. Esses eram os planos da gente, né? Mas os nossos planos não são igual, os planos de Deus são diferentes para nós. E eu me lembro até que
Eu convivendo com essa crise de ansiedade que a Ângela passou, e eu não tinha... A primeira vez que eu tinha tomado conhecimento com isso, era 3 meses que a gente estava junto, e um dia orando por ela no banheiro, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer, eu vou embora porque eu não sei o que fazer. E o Senhor falou para mim assim, você não quer a Ângela como esposa, você não pediu uma esposa, e eu vou te dar essa esposa. Só que para ser esposa, um dia você vai casar, e o casamento é na alegria e na doença. É na saúde, né? É na tristeza, é na hora dos momentos bons, mas também na hora dos momentos ruins. E aí eu entendi que eu precisava passar por isso, né? Que o tempo de aprendizado, de viver aquela enfermidade que ela estava vivendo, era o meu aprendizado, porque eu precisava passar por isso. Porque senão você viver uma vida só de alegrias é muito fácil, né? E a gente passou por isso. E foram uns 3 meses, né? Foi praticamente o começo antes da quaresma, a gente viveu a quaresma inteira. Eu vivia assim, tipo, um dia eu ficava boa, 2 dias eu ficava ruim. E foi um tempo difícil porque ele não podia trabalhar, que ele precisava cuidar de mim. Minhas filhas também não tinham tempo para estar ajudando. E eu ficava sozinha, né? Eu ia junto com ele, eu ficava dentro do carro, passando mal. E passava muito mal, foi muito ruim. E assim, e aquilo ia ficando pior, porque assim, eu sabia que a gente não tinha condição nem de pagar um médico, né? E assim, foi muito difícil. Aí até que Deus providenciou e eu passei por um médico, fiz o tratamento, né? E foi assim, foi num decorrer, quer dizer, as mesmas coisas que eu tive em 2, 3 vezes, assim, quando aconteceu por essa vez de novo, foi assim, foi a gota d'água, porque o dia que eu cheguei no pronto-socorro, que eu entrei, que eu avisei falando que eu ia entrar lá dentro, eu já tinha no meu coração que eu não ia sair mais, né? E eu falei, acabou, né? Eu vou entrar aí dentro e eu vou morrer, eu não vou sair com vida, né? Foi assim que eu pensei. Mas ali foi tão forte, que eu só entrei lá, me deram um medicamento, um calmante, voltei para casa, e aí Deus começou a trabalhar, e a cura aconteceu aqui na Paróquia Espírito Santo, na missa da ressurreição, na missa da Páscoa, né? Na Vigília Pascal. Vigília Pascal. À noite, e foi um dia tão intenso, porque tinha morrido a mãe de um amigo meu, e a gente veio aqui na missa, e acabou a missa, e no momento da Eucaristia, eu comecei a chorar. Eu comecei a cantar com uma voz assim que saiu de mim, assim que eu nem falei que... Ali Deus já estava mostrando, eu te curei, eu estou te curando, eu estou te curando. E eu chorava, lágrimas que rolava. Eu falei, gente, eu chorava e cantava. Jesus me curou através da Santa Missa, o padre celebrando, o padre Luiz Fernando celebrando, e eu falava assim, Jesus está me curando agora, tenho certeza que eu vou sair daqui e eu não vou ter mais nada. E foi assim, eu saí daqui da igreja aquele dia, nós fomos pro velório ainda, meia-noite, chegou no velório, eu cantei no velório, cantei Virgem do Silêncio, né? Nossa Senhora Virgem do Silêncio, ali, né, com amigos meus, aí estava muito lotado, foi um velório muito bonito, né, porque pessoas de caminhada, e assim, nesse momento eu senti realmente que Deus tinha tocado, me curado profundamente, e a partir dali eu nunca mais passei mal, né, mano? E aí, como a Ângela disse, né, quando ela resolveu, pediu para Deus, né, um homem com as características que ela precisava, trabalhador, honesto, de Deus, né? E que no finalzinho ela colocou assim, pode até ser divorciado, porque ela imaginou assim, eu encontrar um homem com 45 anos que nunca foi casado, e pode ser que ele tenha algum problema, né? Porque se ele não casou até agora, o que aconteceu? Então, naquela listinha dela, ela acrescentou, pode até ser um divorciado. Porque assim, eu já tinha tentado de todas as formas, já tinha tentado um mais novo, daí não deu certo, né? Só me trouxe preocupações e problemas. Um outro que tinha sido uma pessoa já solteira. Também tinha, se não casou até agora, por que ele ia casar, né? Mas eu não entendi. Aí foi onde eu falei, não, pode até ser divorciado, assim, né? Mas na realidade, porque ele veio assim. E quando eu fiquei sabendo que era divorciado, eu balancei. Eu falei assim, Jesus, eu esperei tanto tempo, faz 11 anos, né, na época eu estava com 9 anos, né, de casamento nulo, solteira, né, eu falei, 9 anos solteira esperando por uma pessoa e de repente me aparece um homem casado, né, ainda, né,
Aí eu falei, mas será que seu casamento não foi nulo também? Ele falou, não, meu casamento. Eu falei, ai meu Deus, agora então que eu vou desistir mesmo. Aí já fiquei até meio assim, né? Parei de conversar um pouquinho, mas aí depois eu fui orando, o Senhor colocou para mim, não, eu tenho planos para vocês. E foi onde a gente começou a dar os passos. E não sei se a gente tem tempo ainda para contar. Tem ainda? Tá. Então, eu só para partilhar um pouquinho nessa parte que o que vem para mim depois pro Doni continuar falando. Quando eu encontrei com ele, que eu cheguei, que ele falou que ele estava no deserto, ele realmente estava no deserto, porque ele vivia dentro de uma caverna. Bem sim, dizendo eu vivi assim, a experiência daquele profeta que Deus pegou ele, né, e falou, vou te levar para uma caverna, você vai ficar lá por um tempo, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você, porque um dia você vai sair de lá. Então eu estava vivendo uma caverna, literalmente. E o mais interessante é que, assim, eu falo que era caverna também, porque lá num lugarzinho, um bairro, né, bem simples ali em Jacareí, eram 2 cômodos, né, um lugarzinho assim, onde ele não tinha tempo para poder limpar, né, lavar louça e cuidar daquela parte que era assim necessário, porque ele não conseguia mesmo, era difícil. E também porque assim, o inimigo ele pôs ele ali naquela situação em que era necessário, como a situação, como a gente vive aqui em Jó. Eu tenho uma experiência muito grande com o livro de Jó, porque assim, Jó foi provado muito, né? E nesse tempo eu penso isso, que Deus ele permite essas provações pra gente, porque ele quer falar com a gente. Como que ele vai fazer? Como que ele vai conversar com a gente? Tem que ser no silêncio, né? No nosso silêncio, na nossa dor. E Deus foi ali conversando com ele também, que ele vai até colocar pra gente. Mas nessa hora, quando eu vi que ele estava vivendo ali, realmente eu balancei, eu fiquei com medo. Mas aí Deus foi modelando tudo isso. E aí ele ali na caverna, inclusive se vocês verem foto dele, eu, por exemplo, vejo uma diferença muito grande no Doni de hoje, né, que hoje ele é Doni, para mim hoje ele é Doni, aquele tempo ele era Donizete, o Cidinho, a pessoa, assim, para mim ele é outra pessoa hoje, né? Então foi muito assim interessante, né, o que a gente viveu. Então, e pra gente finalizando tudo isso, dentro desse tempo que a gente está junto, 1 ano e 10 meses, eu já tinha o chamado missionário, né? E aí quando eu conheci a Ângela, sabendo que ela também tinha o chamado missionário, então a gente uniu esse chamado, né? O chamado missionário e de viver da providência, né? Hoje eu tenho um trabalho, eu trabalho autônomo, eu tenho uma empresa, mas nós vivemos a providência, nós vivemos a providência do dia. Nós não pensamos no amanhã, né? Amanhã nós sabemos que Deus tem um dia maravilhoso esperando por nós, mas nós vivemos o hoje. E no dia que a gente vive o hoje, a gente procura viver intensamente, viver a cada instante até o momento que nós vamos descansar, né? E o mais importante de tudo isso é que nesse decorrer de 1 ano e 10 meses, a gente tem experimentado muitas graças de Deus, em todos os sentidos, na área financeira, no profissional, nas missões, né? Eu cada momento assim que Deus me dá uma surpresa, eu me sinto extasiado, como eu me senti a primeira vez quando o Senhor me disse, eu vou te restituir tudo aquilo que eu já tinha te dado e você jogou fora. E o primeiro dia que eu fui convidado, né, para vir aqui na rádio para pregar, né, no programa Mais Que Vencedores, quando eu entrei nesse estúdio e eu olhei, né, para o lado de lá onde o Marcos está hoje, né, que eu já estive um dia também, eu falei, hoje o Senhor começou a me restituir, porque Ele sabe o desejo que eu tenho no meu coração de comunicar, de ser um comunicador pela rádio. E uma coisa também assim, né, bem importante, que assim, agora a gente está fazendo esse caminho para o casamento, né? Sim. E aí Deus já deu pra gente a história, tudo, o início da história, falou pra gente que Ele vai fazer tudo no tempo dele, né? O tempo certo, vai colocar pessoas certas, não muitas, mas as certas, né? E essas pessoas que têm nos ajudado, né? A gente agradece a todos, né, da Missão Amor Maior, os amigos, os nossos padrinhos, né, que estão nos auxiliando, que Deus inspirou que não seriam padrinhos, mas sim missionários que estariam conosco. Então assumindo essa missão o nosso casamento, ele realmente é esse valor que a gente
gente quer passar para vocês nessa noite. O valor de sentir, de saber que nós somos filhos amados de Jesus, de Maria. E em todo o tempo, nós começamos a namorar, o nosso namoro foi 12 de outubro. Nulidade de casamento, tanto minha como do Doni, aconteceu a minha no dia 8 de maio, dia de Imaculado Coração de Maria. E o meu no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Então toda a mão de Nossa Senhora sobre isso, toda a intercessão de Maria sobre a nossa vida, que é forte, a consagração a Maria todos os dias, o Santo Terço que a gente reza todos os dias, que é o nosso sustento, a consagração, a Eucaristia, a missa, né? Você está ali em confissão, vivendo um dia de cada vez, a entrega, a castidade, que é difícil. Então tudo isso é que tem feito a diferença na nossa vida. Então o que fica hoje para a sua vida, meu irmão, é o que a gente quer passar para você nessa noite, é exatamente você sentir esse poder do Senhor que transforma na sua vida, o poder do Senhor que faz a gente ser essas pessoas que têm essa força não é nossa, ela não vem de nós, e nós ainda temos muito para contar. A gente só vem aqui passando detalhes, em cada detalhe da nossa vida tem uma história de dor, uma história de lágrima, uma história de joelho no chão, de muita oração. Então é isso que a gente quis deixar para você. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar o tempo dele na nossa vida. Essa música que está tocando é a música da nossa história. É a música da nossa história. Porque nós somos eleitos. E eu digo para você, meu amado, você que ouviu um pouquinho da nossa história, talvez você esteja até passando pela mesma situação que nós passamos, de achar que não vale a pena mais de nada, e jogar tudo para cima, de escolher realmente a porta larga, que é a porta que o mundo oferece. Mas eu digo para você com toda certeza, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena deixar que Deus molde de novo a sua história. Porque Deus, Ele tem uma história para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Só precisamos ter a paciência, a sabedoria e deixar que Deus molde a nossa história. Hoje nós estamos trabalhando uma nova história. Uma história que com certeza Deus sonhou para o meu coração e para o coração da Ângela. E essa direção que nós queremos deixar para você. Que Deus possa ter tocado a sua vida nessa noite. Que você possa ter percebido através desse pequeno momento, né, de alguns pontos da nossa vida, que valeu a pena, como a Ângela disse, esperar. Que valeu a pena confiar em Deus e continuar confiando a cada dia, a cada instante. Que a sua família tem jeito, que seu filho tem jeito, que as pessoas que você ama tem jeito. Basta que você acredite e deixe Deus conduzir a sua vida. Que nessa noite, meu amado, você possa também exalar o perfume de Deus, deixar Deus agir na sua vida. Que o Senhor possa verdadeiramente estar presente na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa fazer a morada na sua vida. Muito obrigada. Agradeço a Deus por ter dado esse momento para a gente poder partilhar um pouquinho da nossa história com todos. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume.
isso aí, essa Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Sou eu, o locutor Marco Antônio, com vocês, né? Todo domingão, das 18h30 até as 23 horas, aqui pela Rádio Pés de Cristo. E o testemunho de hoje, né? Foi muito lindo, né? Eu tenho certeza que você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, também gostou, né? Pena que o tempo é pouco, né? A gente sabe que se fosse, né, para dar o testemunho completo mesmo, né? Tem que ter muito tempo, né? Porque é muita coisa para colocar, né? Muitas palavras, né? Que eu tenho certeza. Aqui eles apenas, né? Só resumiu, né? Resumiu muito ainda, né? Porque se fosse falar o que tem para falar mesmo, olha, tinha que ter pelo menos aí umas 4 horas ou mais de programa, viu? Porque quando eu estava aqui, né, do outro lado aqui ouvindo, e a gente vê como que Deus fez esse reviravolta, né? Ele fez aquilo que para eles era impossível, ele fez tornar possível. Por quê? Porque para Deus ele realiza somente aquilo que é impossível para a gente, para ele é possível, né? Então, o que é impossível para você, meu amado, minha amada, nessa noite de hoje? Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando, se é problema no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, mas Deus sabe. Ele conhece a sua realidade, Ele conhece a sua história, entrega na mão do Senhor, né? E eu já queria convidar você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, que amanhã, né, segunda-feira, a partir das 19 horas, no máximo das 19 horas até as 20 horas, o vídeo da pregação de hoje, né, a pregação do testemunho, né, de hoje, estará disponível amanhã, né, entre 19 horas e 20 horas, né? Então estamos postando aí toda segunda-feira, tá bom? E a semana que vem, né, quem estará aqui dando um testemunho, que é um testemunho muito, muito lindo também, né? É a Camila, mais conhecida como Mila, né? Ela é lá do Alto de Santana, do grupo Nova Voz. Ela que não poderia ter filhos, né? Hoje ela está grávida, né? É um testemunho muito lindo. Eu não só estou aqui só falando, né? Adiantando um pouquinho. Mas você que você que conhece alguém da sua família que está passando por alguma dificuldade na gravidez ou não pode ter filho, que no próximo domingo, aqui no programa Domingo com Cristo, você acompanhe esse testemunho e compartilhe, já avisa, domingão vai lá na Rádio Pés de Cristo, vai ter o testemunho da Camila, que é muito lindo, tá bom? Então eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, a ficar conectado aí no próximo domingão, então, ok? Olha, o Ângela e Donizete, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado aí por vocês ter aceitado, né? De estar nessa noite aqui dando o seu testemunho, compartilhando os seus testemunhos, né? Aqui hoje, tenho certeza que muitas pessoas ouviram testemunhos, né? E também agradecer também de modo especial aí o pessoal da Bahia também, que acompanhou o testemunho, né, do Donizete, da Ângela, né? E lembrando, aí amanhã você também pode rever o testemunho, né? Ouvir, ver o vídeo lá, enfim, compartilhar com muito mais gente. Então faça isso, viu? Compartilhe e fique juntinho com a gente, né? Vamos juntos, né, levar a palavra de Deus e vamos juntos compartilhar esse testemunho que precisa chegar em muitos lugares, tá bom? Queria aproveitar, sabe que ontem eu fiquei sabendo que a Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, está sendo ouvido, sabe aonde? Olha que legal, hein? Lá na França, um amigo meu mandou, Dalgo, é isso mesmo, né? Ele é lá da França, ele que falou que está curtindo o programa Domingo com Cristo e está acompanhando lá da França, né? Muito bom, né? Saber disso. Ontem eu recebi a mensagem no meu Facebook, olha, fiquei muito contente, viu? Ouvir isso aí, e eu falei para ele, então, ainda até comentei ontem do testemunho de hoje, né? Falei, então você se liga no programa Domingo com Cristo, que vai ter um testemunho muito bonito, né? Então a gente vai compartilhando, né? Então quanto mais chegar
a palavra de Deus mais longe chegar, melhor é, tá bom? Olha, o Donizete e Ângela, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente vocês, viu? Amém. Nós que agradecemos, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho mais da gente, né? Às vezes a pessoa só conhece o Doni Ângelo, né, da quinta-feira, da Web Rádio Pés de Cristo, mas a gente tem uma história, né? E às vezes a pessoa até pensa que a gente já é casado, porque a gente tem tanta afinidade assim com o outro, que parece que a gente já está junto há um montão de tempo, né? Eu acho que no coração de Deus realmente, com certeza, a gente já estava junto há um montão de tempo. Só não cruzamos no momento certo, na hora certa, por uma série de outros motivos. Mas eu quero agradecer imensamente a você também, Marcos, pelo convite. Agradecer por você que esteve até esse momento e que, pelo menos algo da nossa história, Deus possa ter tocado no seu coração. E enquanto nós finalizarmos o programa, eu pedia para que Deus desse uma palavra para a gente fechar realmente esse programa. E Deus me deu uma palavra que está no Salmos 80, versículo 11, e Ele disse para mim, para Ângelo, para você, para cada um que está ouvindo e acompanhando a gente: sou eu, o Senhor teu Deus, eu que te retiro do Egito, basta abrires a boca e te satisfarei. Então é isso que Deus tem para cada um de nós. Ele nos retira da escravidão, seja o Egito que for a sua vida, a escravidão que for, e basta que você abra a sua boca e Ele te satisfará. É isso que eu quero deixar nessa noite, essa mensagem, que o nosso Deus é um Deus vivo, que age e que transforma. Basta que a gente acredite, que a gente crê, que a gente se entregue a Ele. Fica um grande abraço do seu irmão em Cristo, Donizete Ramos. Fica com Deus. E é uma gratificação pra gente também, né? Eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que acompanha a gente nos cenáculos, e ela mandou assim: linda história, vocês são os vencedores. Pediu o nome da música, né? E ela participou de tudo, ouviu a história e ainda está dizendo assim, né, que ela também está passando com problemas no casamento e que pede a Deus que dê força para que pelo esposo, pelos filhos dela. Então isso é uma alegria pra gente, né? Saber que você que está aí do outro lado está acompanhando, está participando. Eu tenho certeza que Deus está cuidando, porque foi o nosso pedido da missa hoje, para que Deus, né, usasse da nossa história de vida para que tocasse no coração das pessoas. Exato. Porque senão não vai ter valor nenhum você sair da sua casa, enfrentar um frio, estar aqui, né, para ficar falando da nossa vida, né? Qual seria o sentido maior disso, né? Eu que agradeço de estar aqui. Eu agradeço muito, viu? Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigada. E você, então, só para deixar um aviso, né, para o ouvinte aí, vocês fazem as transmissões ao vivo do live, como que toda quinta, né? Às quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Cenáculo Amor Maior através do live, Missão Amor Maior, não pela página, a gente faz pelo perfil mesmo, que fica, né, Missal, né? Missal Amor Maior, porque como é perfil não deu para colocar missão. E a gente faz por lá mesmo todas as quartas-feiras, 21 horas. E depois a gente tem aqui, né, o Cenáculo também Amor Maior aqui, às quinta-feiras, ao vivo aqui pela Web Rádio. E a gente tem o trabalho também, que é muito importante, Marco, que a gente gosta muito de falar em todos os lugares que a gente vai, que é da Associação Guadalupe, que trabalha em prol da vida. Inclusive esse bebezinho que tem aqui, fomos nós que trouxemos, porque a gente trabalha ajudando, né, na intercessão, né, dessa obra maravilhosa. A Associação Guadalupe trabalha em prol da vida e trabalha com mulheres, né, que de uma certa forma não querem o bebê e querem abortar, e lá tem todo o trabalho, né, de assistência social, de psicólogas que trabalham com essas mulheres, para que essas mulheres não queiram abortar, né? É um trabalho muito delicado, muito lindo, tem um enxovalzinho, né? E a Associação Guadalupe, ela é a presidente da associação é a Maria Ângela Consoli, né? E é um trabalho da Diocese de São José dos Campos, no qual a gente trabalha lá também como intercessores dessa obra. E é isso, né, amor? É isso. Lembrando que nesse passo que a gente dá a cada dia para Deus, agora 2017, foi a partir de janeiro de 2017, nós decidimos consagrar a quinta-feira inteiramente em missão a serviço do Senhor. Estamos fazendo essa experiência, né, para aquele que é prestador de serviço, pode achar que é uma loucura você tirar um dia da semana para você consagrar ao Senhor.
mas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida vale a pena. E a nossa entrega também, né? Deus nos dá e nós retribuímos com um pouquinho de tudo aquilo que Ele nos dá. É isso aí, então. Você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, muito obrigado, né? Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, então, Donizete e Anjo, né? Que Deus abençoe poderosamente vocês, né? A missão. Amém. E que cada vez mais a unção do Espírito Santo de Deus continue sempre, né? Fazendo de vocês aí instrumento de Deus e sempre, né? Sempre derramando essa unção na vida de vocês para que vocês continuem sendo esse instrumento de Deus para muitas pessoas, tá bom? Amém. Olha, muito obrigado. Então, uma boa noite. Que Deus abençoe. Boa noite. Uma boa noite. A paz de Jesus, Paz o de amor de Jesus. Maria e o fogo do Espírito Santo. Fica com Deus. Amém. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.